Conceda-nos, meu Pai, nesta manhã, a comunhão com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Venha visitar, meu Pai, nossos corações, Pai. Unja, meu Pai, aos ouvidos da sua igreja. Unja aos ouvidos do seu povo, meu Pai. Prepara-nos, Pai. Purifica o nosso interior. Purifica o seu povo, meu Pai. Faça uma limpeza no nosso coração. E permita, meu Pai, que o Espírito Santo, ao localizá-los, veja a sua digna morada em cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Venha transbordar a luz, meu Pai. Torna o coração da sua igreja um ponto de contato, meu Pai, para que a sua paz prevaleça no interior de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Continuemos adorando. Continuemos prostrando-nos diante desse bom e eterno Deus. Continuemos, amados irmãos, entregando este dia nas santas mãos de Deus, amados irmãos. Entreguemos as nossas vidas, entreguemos os nossos anseios, entreguemos, amados irmãos, todas as nossas preocupações, entreguemos o nosso coração para que esteja limpo diante de Deus e possamos entregá-los de coração limpo nas mãos de Deus. Amém. Saúdo o povo, saúdo-vos em nome de Deus, saúdo-vos em nome de nosso Pai, nosso pastor, Helder Timogui. Saúdo igualmente aos que nos acompanham daqui da plataforma Facebook, saúde a sua fé. Ajunte-se com sua família para poder ouvir a palavra do Senhor neste dia maravilhoso. Estamos em mais um dia de reverência e adoração a Deus. Por isso, amados irmãos, temos esta oportunidade de poder estar diante da casa de Deus, de poder estar diante da presença de Deus. Hei de pedir aos amados irmãos que possam se assentar, por favor, para que possamos reverenciar e adorar o nosso bom e eterno Deus. Amados irmãos que nos acompanham a partir da plataforma Facebook, pedir que mencionem as escrituras cá ditas pelo servo de Deus, para que também os que não conectem-se de forma imediata possam acompanhar o culto. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus hoje, que o nosso bom Deus pode, através do seu Espírito Santo, nos dar ou nos iluminar, nos instruir, tem como tema crescimento espiritual. Amém? Crescimento espiritual. Amados irmãos, o crescimento espiritual é um processo de transformação do cristão. O crescimento espiritual, volto a repetir, envolve a transformação do cristão. Envolve este processo de transformação. Se é um processo, quer dizer que leva tempo. Se é um processo, quer dizer que não é de dia para a noite. Se é um processo, quer dizer que temos que cultivar esse crescimento espiritual. Amém? Amados irmãos, o crescimento espiritual é um processo de transformação do cristão, com espelho e imagem de Jesus Cristo. Volto a dizer, como espelho e imagem do Senhor Jesus Cristo, como único e Salvador. Muitos de nós queremos ter as bênçãos. Muitos de nós queremos ter coisas boas e maravilhosas. Mas onde é que está o nosso crescimento espiritual? O cultivar desse espelho, dessa imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está? Muitos de nós queremos os benefícios de Deus. Muitos de nós temos o título de cristãos. Muitos de nós dissemos, vamos à igreja. Mas não queremos nenhum compromisso com Deus. Amém? Não queremos nenhum compromisso com Deus.
E o crescimento espiritual começa com esse compromisso. Muitos de nós dizemos: eu vou à igreja. Mas criar esse compromisso sério, íntimo com Deus, de ter o Senhor Jesus como único e Salvador, rumo a um crescimento espiritual, nós não queremos. Volto a dizer, queremos as bênçãos, a imposição de mãos, queremos ser curados, mas onde está o nosso crescimento espiritual? Qual é o nosso relacionamento com Deus? Amados irmãos, não existe, amados irmãos, relacionamento sem compromisso. Não existe casamento sem compromisso. Se você se diz cristão, é que está num relacionamento com Deus. E este relacionamento tem que ter um compromisso. Este casamento, esta aliança, deve se basear num compromisso. E se nós não tivermos isso, se não tivermos esse compromisso para com Deus, eu não vejo, amados irmãos, seriedade em nós. Não vejo. Porque é bom dizer: vou à casa do Senhor, sim. Mas o que você vai fazer lá? O que você vai fazer na casa do Senhor? O que você vai fazer na igreja? Questione-se. O crescimento espiritual transforma-te. Como disse, é um processo de transformação do cristão. O compromisso leva-nos a um relacionamento íntimo com Deus, a um relacionamento sério com Deus. E este relacionamento sério com Deus leva-nos a ser criaturas novas e renovadas diante de Deus. Amém? E este renovar faz com que nós nos reconciliemos com Deus. Esta reconciliação com Deus é que nos diz: eu vou à igreja sim para ouvir a palavra do Senhor. Eu vou à igreja sim porque quero paulatinamente ter este relacionamento com Deus. E isso sim é o renovar do nosso ser. Isto sim é dizer: sim, estou a iniciar um relacionamento com Deus. Amém? Amém? Amados irmãos, o crescimento espiritual é preciso ter esta intimidade com Deus. É preciso ter esta intimidade com Deus. Não estamos aqui para dizer que venham à igreja porque haverá imposição. Não. Antes disso, temos que nos retratar. Antes disso, temos que criar este compromisso. E o compromisso é individual. O compromisso é individual. O crescimento espiritual tem fases. O crescimento espiritual não é do dia para a noite. Volto a dizer, quando você está num relacionamento, cria este compromisso com Deus. Neste relacionamento íntimo, você cria este compromisso com Deus, você reconcilia-se com Deus. Você deixa aquela vida antiga que você tinha e você renova-se. Você torna-se uma criatura nova diante de Deus. E sendo uma criatura nova diante de Deus, você reconcilia-se com Deus e assim dá-se o início do seu crescimento espiritual. Mas volto a dizer, o crescimento espiritual não é do dia para a noite. Tem fases. Uma das fases é o tempo. Uma das fases do crescimento espiritual é o tempo, amados irmãos.
Volto a repetir com os amados irmãos que nos acompanham a partir da plataforma Facebook. Pedimos que mencionem as escrituras que há mencionadas. Passo a repetição. Uma das fases é o tempo. Nós já vimos muitos irmãos a dizer que eu sou cristão. Eu já vou à igreja já há muito tempo, 10, 15 anos. Mas não há maturidade neste irmão. Não há crescimento espiritual nesse irmão. O crescimento espiritual não tem nada a ver, volto a repetir, com estar na igreja todos os dias. O crescimento espiritual não tem nada a ver com o tempo que você está a pregar. Não tem. Tem a ver com a qualidade do tempo que você se dedica a Deus. Amém? A qualidade do tempo que você se dedica a Deus. Amados irmãos, tempo é um dos determinantes para o crescimento espiritual. A qualidade desse tempo que você diz, Senhor, eis-me aqui diante do Senhor para te servir, amados irmãos. O tempo dedicado a Deus. O outro aspecto é correlacionado a conhecer e viver a palavra de Deus. Conhecer e viver a palavra de Deus. Você pode conhecer a palavra de Deus, mas não viver. Isso não traz nenhum crescimento espiritual. Você tem que dizer: eu sou dizimista, eu sirvo fielmente a Deus, e as suas obras me precederem. Porque nada vale eu conhecer de Gênesis e Apocalipse se a minha vida não se baseia em obras concretas, em viver realmente e verdadeiramente a palavra. Amém? Volto a repetir, o nosso tema é crescimento espiritual. Este crescimento espiritual, primeiro, tem como elemento o tempo. Segundo, conhecer e viver da palavra de Deus. Amados irmãos, é de pedir para que possam abrir a Bíblia Sagrada no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 21 a 25. Passo a repetir, amados irmãos, hei de pedir aos amados irmãos que possam acompanhar através da sua Bíblia. Aos amados irmãos que não trouxeram a Bíblia, é um pouco complicado ir à guerra sem a sua arma. A Bíblia é a nossa arma. Bíblia física, amados irmãos. Telemóvel ajuda-nos sim, mas a Bíblia física. Lembra do que eu disse? O relacionamento íntimo com Deus faz com que o nosso compromisso, as nossas ações sejam comprometidas para com Ele. E a Bíblia é a palavra de Deus que o cristão carrega. É um símbolo de compromisso. A Bíblia. Então, amados irmãos, irei exortar, irei apelar para que tenham essa ferramenta. É importante. Quem é cristão não se envergonha de levantar a sua Bíblia e dizer: sim, tenho a minha Bíblia. Por isso, amados irmãos, apelo, volto a apelar. Livro de Tiago, capítulo 1, versos 21 a 25. Passo a ler a palavra do Senhor. A sua palavra, Pai, preencher os corações dos que aqui estão a lhe ouvir, tanto presencialmente quanto os que nos acompanham a partir da plataforma, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Livro de Tiago 1, 21. Passo a ler a palavra do Senhor.
Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebi com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede comprometedores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amados irmãos, ser comprometedor, ter este compromisso com a palavra, é viver e praticar a palavra do Senhor. O crescimento espiritual que nós queremos, o orar ser respondido, o ajoelhar-se, dizer: eis-me aqui, Senhor, é através desse compromisso, o comprometimento com a palavra. Não é só conhecer a palavra, é viver a palavra, é praticar a palavra. E praticar a palavra, amados irmãos, não é fácil. Praticar os mandamentos de Deus não é fácil. É por isso que o crescimento espiritual inicia com aquele comprometimento em ter um relacionamento íntimo com Deus. Sem você ter este relacionamento íntimo com Deus, sem você aceitar, volto a dizer, o crescimento espiritual é um processo que envolve a transformação do cristão, tendo como imagem ao espelho Jesus Cristo, como nosso Senhor único e Salvador. Se você não se entrega e reconhece Jesus na sua vida, não tem esse relacionamento íntimo com Deus, não se compromete, eu acredito que dificilmente possamos viver a palavra. Possamos viver a palavra. Então, amados irmãos, só conhecer a palavra não gera crescimento espiritual, mas viver e praticar a palavra de Deus leva-nos a um crescimento contínuo, diário, do nosso espiritual. Amém? 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Aqui está claro. Você diz que conhece de Gênesis a Apocalipse, mas não pratica a palavra. Conhece os mandamentos, mas não pratica. É semelhante àquele que vai ao espelho, espelha-se e vai-se. É vão. É vão esse conhecimento. É vão esse conhecimento sem a prática, sem a vivência. 24. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso preserva, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amados irmãos, a palavra de Deus é explícita, é clara quanto a isso. Eu não posso estar aqui a pregar e não viver a palavra. Não posso. Eu não posso vir à igreja, ouvir a palavra e não praticar. O crescimento espiritual passa por isso. Então, amados irmãos, temos que ter muito cuidado, porque muitos de nós conhecemos a palavra e não a praticamos. Logo cortamos o nosso crescimento espiritual. Outra parte, amados irmãos, tem a ver com obras da carne vezes o fruto do Espírito Santo. As obras da carne, segundo o livro de Gálatas 5:16,
são aquelas que nós fazemos, que o nosso coração manda fazer, que o nosso coração diz ou fala mais alto, mas o fruto do Espírito Santo, contra isto, não existe nada igual. Passo a ler o livro de Gálatas 5,16. Tem como título as obras da carne e o fruto do Espírito. 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amados irmãos, cumprir o que o seu desejo carnal e não andar no Espírito automaticamente nos afasta do nosso crescimento espiritual. O que é da carne, é da carne. O que é do Espírito deve ser alimentado espiritualmente. Amém? Por isso, amados irmãos, os frutos do Espírito Santo devem viver em nós. É de ler a partir do Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. O amor. Ser longânimo, ser paciente para com o outro. Amar de forma genuína, completa e perfeita como Jesus Cristo nos amou. Não amar com interesses. Não. Não. Amar porque você sabe que uma das coisas, o legado que o Senhor Jesus Cristo nos deixou aqui, foi um amor genuíno para a redenção dos nossos pecados. Viver na carne, como fala a Bíblia a partir do versículo 19 ao 21, diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lasciva, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a ira, a peleja, as dissensões, as heresias. É isso que nós vivemos no nosso dia a dia. É isso que corta a intimidade com Deus. É isso que corta o relacionamento íntimo com Deus. E automaticamente o nosso crescimento espiritual é minado. Amém? O amor. A Bíblia é bem clara. Contra essas coisas não há lei. Contra o amor, a paz, a paciência, a temperança. Mas podemos dizer que não é fácil, realmente não é fácil. Mas temos que usufruir como cristãos, que querem ser transformados, que querem ter um relacionamento íntimo com Deus, que ao fim do cabo querem ter ou gozar desse crescimento espiritual. Quem é espiritual sabe que este aqui vem para roubar a minha paz. Quem é espiritual sabe, ao invés de devolver com ódio, devolverei com amor. Amém? Está já a dizer à pessoa, não estamos no mesmo nível. Amém? Estás a dizer à pessoa que somos diferentes. Eu sou um ser renovado em Cristo. Eu sou um ser transformado em Cristo. Como disse, as fases ou os elementos para que possamos ter um crescimento espiritual, um dos outros elementos é fugir da aparência.
fugir da aparência. Eu digo que sou cristão. Digo que sou cristão, sim. Aparentemente. Sou cristão quando estou dentro da igreja. Mas qual é o meu comportamento fora? Reflete-se a imagem de um cristão? Reflete-se a imagem de um cristão? Volto a questionar. É por isso que temos que ter muito cuidado ao viver da aparência. Quando estamos diante de Deus, temos uma identidade, mas quando estamos fora, ou seja, o nosso compromisso, o crescimento espiritual diante de Deus tem a ver com o agir natural como cristão, tanto dentro como fora da igreja. Não é pai quando estou diante do servo de Deus, quando estou diante da casa de Deus, mas ter um agir artificial. Sabemos que o artificial não dura, mas o natural dura. O seu agir como cristão tem que ser natural, tanto fora como dentro da casa de Deus. O seu viver e praticar da palavra tem que ser natural e não artificial nem forçado. O dar o amor é uma questão de opção. O trazer paz é uma questão de opção. Porque você diz, eu fui renovado, eu fui transformado. Jesus me transformou. Por isso, eu sou diferente. Onde há guerra, eu quero paz. Amém? Amém? Por isso, ele pediu para que possam abrir o livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. 2 de Timóteo, capítulo 3. Passo a ler a palavra do Senhor. 2 de Timóteo, capítulo 3. Verso 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Aqui chamamos a atenção para o nosso comportamento. Você quer ter um relacionamento com Deus, quer crescer espiritualmente, mas dentro da igreja você aparenta ser uma coisa, fora você aparenta ser outra coisa. Por isso que diz, tendo aparência de piedade, eu posso parecer bom, eu posso parecer alguém amável, posso parecer alguém que sabe dar ao próximo, mas depois de dar, se não fosse eu, o que seria da pessoa? Esta aparência de piedade, não. Temos que nos livrar deste tipo de aparências. Temos que nos destruir esse artificial em nós. Criar um cristão natural. Um cristão que sabe que isto aqui vai me dar o meu crescimento espiritual. Isto aqui, a princípio parece bom. Viver de aparências. Quando está aqui no louvor, canta, e canta bem. Quando está aqui a pregar, prega bem, que é uma maravilha. Mas tudo é aparência. Tudo é aparência. Por isso, amados irmãos,
crescimento espiritual são as provações. As provações, amados irmãos, vêm para testar a nossa fé. As provações, amados irmãos, vêm para ver se estamos firmes em Deus. O homem de Deus tem dito: é fácil você ser abençoado, mas manter a bênção. A provação vem para nos testar. Estamos ou não firmes? Se você é uma pessoa, é um cidadão, é um servo de Deus, se você é um cristão de verdade, em cada provação você vê uma oportunidade de exaltar o santo nome de Deus. Amém? Isto é uma oportunidade que Deus nos dá para o nosso crescimento espiritual. Pediria aos irmãos que abram Tiago 1. Tiago 1. Tiago 1, no seu verso 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias tentações. Amados irmãos, esta palavra vem dizer: tende alegria, mesmo passando pelas provações que vocês estão a passar. Um dos livros que nos dá o exemplo de uma provação que o homem já passou, e graças a Deus superou essa provação, porque sabia que o que vinha era melhor do que a condição que ele tinha, foi Jó. Jó foi provado, foi tentado, tudo o que tinha perdeu, mas não perdeu a fé. Ele sempre esteve firme em Deus, e isso mostra o nível de crescimento espiritual que ele estava. Isso mostra em que nível Jó estava, amados irmãos. E o problema das provações não é durante aquela parte das provações, mas é a forma como nós ultrapassamos as provações. Esse é um indicador do nosso crescimento espiritual. Como eu ultrapassei aquela provação, aquela doença, aquela infelicidade, a falta de emprego, as calúnias, o desprezo, a humilhação. Jó sabia que da forma como nasci, será da mesma forma como voltarei ao pó. E quem sabe disto, sabe que independentemente da provação que você está a passar neste momento, Deus é grande do que qualquer provação. Amém? Amados irmãos, estes elementos, o tempo, a qualidade do tempo que nós dedicamos a Deus, o conhecer, o viver a palavra de Deus, ultrapassar as provações, são elementos que nos fazem ter um crescimento espiritual. São alguns dos elementos, porque são vários, entretanto só citamos alguns. Temos outros elementos como servir a Deus. Muitos podem pensar que o servir a Deus é estar aqui diante do altar. Há várias formas de servir a Deus.
de dedicar a sua vida a Deus. E envolve algum sacrifício. E envolve alguma entrega. Amados irmãos, como sirvo a Deus? Como servir a Deus? Qual é a sua real motivação de servir a Deus? Ou de estar na presença de Deus? Estamos aqui somente para matar tempo? Estamos aqui para entregar a nossa vida a Deus? Amados irmãos, é necessário um crescimento espiritual para passar pelas provações que nós temos dia após dia. É necessário uma entrega abnegada a Deus para sermos mais do que vencedores. Amados irmãos, fugir das aparências. Muitos de nós dissemos: é só um pouco, não, ninguém está a ver. A Bíblia diz que nada é oculto para Deus. Nada. Até os nossos pensamentos. Antes de nos criar, Ele já conhecia quem nós éramos. Então, amados irmãos, cultivemos o crescimento espiritual. Volto a dizer, não é do dia para a noite. É um cultivo constante, diário. As coisas da vida sempre virão para lhe testar se você está firme ou não. As doenças, a humilhação, a separação. As provações vêm para mostrar se você está firme ou não no caminho que você escolheu. Se você diz que quer ter um relacionamento íntimo com Deus, você escolheu o caminho de seguir a Cristo. Você escolheu o caminho de seguir a palavra de Deus, de viver e praticar a palavra de Deus. Isso sim poderá nos trazer um crescimento espiritual. Um viver natural como cristão, não artificial. Uma entrega de coração. Muita gente foge. Mas existe um peixe que depois vai te trazer, Senhor. Fugiste, não é problema isso. Fugiste, não é problema. É uma doença. E a forma como Deus nos mostra que somos pequenos é uma pequena coisa. Pequena coisa. Para que você reconheça que você sem Ele, você é nada. Você pode ser rico, pode ter bens materiais, mas se você não cultiva esse relacionamento íntimo com Deus para se beneficiar da graça que é gratuita, amados irmãos, cultivemos um crescimento espiritual contínuo com Deus. Porque se nós seguirmos já Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós já alcançamos a salvação. Tudo isso que nós pedimos é meio, mas o fim é salvação. Então, amados irmãos, dediquemos tempo a Deus. Por mais que sejam 30 minutos do seu dia, da sua semana, dedique-se um tempo de despachar, um tempo com qualidade para conhecer
conhecer e praticar a palavra de Deus. É um dos meios para alcançar o crescimento espiritual. Se você não tem essa transformação, esse relacionamento, volto a dizer, não há casamento sem compromisso. Por isso, amados irmãos, pensemos em como queremos viver. Em como queremos viver. Volto a dizer, você pode passar de igreja em igreja. Você pode passar de igreja em igreja a dizer que o problema é a igreja. Não. Você ainda não tem a maturidade nem o crescimento espiritual adequado para saber que o problema sou eu. Amém? Cultivemos o crescimento espiritual. Você sabe, alguém que já é espiritual, por mais que não tenha o que comer, agradece. E o Deus vivo que nós servimos, eu vos digo, pela fé, você não passa nem um dia sem comer. Amém? Você não passa nem um dia sem comer. Se você tem este relacionamento com Deus, você pode dizer: Pai, baixa, estou desempregado, mas quero o meu emprego. No dia seguinte você terá um emprego. São os benefícios do crescimento espiritual. Não é magia. Deus é um Deus vivo, que responde aos seus quando o invocam, quando clamam no seu santo nome. Amém? Amados irmãos, hei de pedir para que possamos nos levantar, para que possamos orar contra tudo que era uma obstrução, contra tudo que bloqueava o nosso crescimento espiritual. Nós sabemos, o nosso coração sabe, tudo aquilo que era bloqueio para o nosso crescimento espiritual, temos que destruir e cancelar em nome de Jesus. Oremos, amados irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estamos diante, meu Pai, da Sua santa presença, Pai. Estamos diante, meu Pai, diante do Seu santo nome, meu Pai. Pedimos, meu Pai, que através do Seu Santo Espírito possa intervir sobre as nossas vidas, Pai. Pedimos que através do Seu Santo Espírito possa tocar o nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Não nos neguemos, Pai. Negamos, meu Pai, a ser retrógrados, meu Pai. Negamos, meu Pai, a não crescer espiritualmente, Pai. Meu Deus, meu Pai, queremos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, meu Pai. Viver em verdade a Sua palavra, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, todo espírito, meu Pai, que seja contrário, meu Pai, ao meu crescimento espiritual, seja cancelado em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, entrego, meu Pai, o Seu povo nas Suas santas mãos, meu Pai. A palavra, meu Pai, vem para edificar, meu Pai. A palavra, meu Pai, vem para o nosso crescimento, meu Pai. A palavra, meu Pai, vem, meu Pai, para que louvemos e honremos o Seu santo nome, meu Pai. É através da Sua palavra, meu Pai, existirá esse crescimento espiritual, meu Pai. Toca, meu Pai, nos nossos corações, meu Pai. Toca nos nossos corações, meu Pai. Para que esta palavra, meu Pai, seja, meu Pai, a semente, meu Pai, para que possa florir, para que possa frutificar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos negamos, Pai, a ser indiferentes a essa palavra, Pai.
Nos negamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a serem diferentes, meu Pai, nesta palavra que foi semeada nos nossos corações, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos cultivar, meu Pai, um compromisso sério, meu Pai, com o Senhor, meu Pai. Queremos ter esse casamento consigo, Senhor Jesus Cristo. Queremos criar esta aliança duradoura, meu Pai, através, meu Pai, da nossa vivência e prática da Sua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, onde havia um espírito contrário, Pai, a este crescimento espiritual, onde havia um espírito, meu Pai, contra esta palavra, Pai, contra este crescimento espiritual, aquele espírito que diz que posso ouvir, mas não vou praticar, aquele espírito que diz posso ouvir, mas não vou praticar, seja cancelado em nome de Jesus. Seja cancelado em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, visite os corações do seu povo, meu Pai. Visite os corações do seu povo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebramos, meu Pai, todo o espírito que esteja por detrás, meu Pai. Todo o espírito que, meu Pai, não quer se fazer influenciar pela Sua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Queremos gozar, meu Pai, dos frutos do seu Santo Espírito, meu Pai. Que é o amor, meu Pai. Que é a longanimidade, meu Pai. Que é a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso, meu Pai, visite, meu Pai, cada provação que o seu povo está passando. Visite, meu Pai, cada problema que o seu povo está passando, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja doença, Pai. Seja humilhação, Pai. Seja separação, Pai. Visite em nome do Senhor Jesus Cristo o seu povo, meu Pai. Visite, Pai. E cancele todo esse espírito, meu Pai. Todo esse espírito, meu Pai, de aparência. Todo esse espírito que nós sabemos que só nos destrói, mas dissemos não vamos entregar a Deus. Esse espírito seja cancelado em nome de Jesus. Esse espírito seja cancelado em nome de Jesus. Pai, quebra barreiras, Pai. Toda barreira que o espírito mal criou nessa pessoa. Meu Pai, o nosso combate é contra o espírito, Pai. O nosso combate é contra o espírito que está por detrás dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por transformar os nossos corações. Obrigado, Pai, por nos fazer a imagem e semelhança de Jesus Cristo, Pai, como o nosso Senhor único e Salvador. Pai, a este coração endurecido que não quer ser transformado, Pai, toque. Só o Senhor pode tocar, Senhor Jesus. Só o Senhor pode tocar, nosso Deus, nosso Pai. Transforme esse coração, Pai, para um crescimento espiritual, para um relacionamento e compromisso íntimo com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amados irmãos, saúdo em nome de Jesus aos irmãos que nos acompanham através da plataforma Facebook. Saúde a sua fé, que a sua família tenha crescido com esta palavra, que esta palavra tenha sido semente na sua família, na sua casa, no seu coração, que possa frutificar, que possa ter frutos para o Senhor. Em nome de Jesus, saúde a sua fé, saúde o seu tempo, que Deus abençoe, vai ser hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Shalom. Amém.